começarmos este painel, há que fazer uma pequena explicação e um pedido de desculpas, embora a responsabilidade não seja nossa. Está no programa o título deste painel, Sustentabilidade Demográfica e Coesão Territorial. Qualquer coisa assim, já não me lembro bem, mas acho que é isto. É evidente que não se podia falar de sustentabilidade sem abordar esta temática, quando somos 8 mil milhões, estamos mal distribuídos, pouco solidários uns com os outros e uma quantidade de outros problemas. E, portanto, convidamos quem pensamos que é uma das maiores especialistas nesta matéria, que é a professora Maria João Valente Rosa. Depois do programa fechado e distribuído, a professora, por razões pessoais, resolveu não estar presente e, portanto, não depende de nós, e, portanto, é essa a razão, porque só temos aqui na mesa, e que não vamos abordar este tema, vamos esquecer, e vamos fazer o painel com o professor Fernando Carvalho Rodrigues, que é subejamente conhecido, vai ser apresentado pela minha colega Cláudia Nascimento, e que, de certeza, não vai ter falta de assunto. Podem ficar descansados. Obrigado. Ora, então, boa tarde a todos. O Sr. Professor já está a dizer que basta dizer o nome, mas eu penso que, perante a plateia, nem o nome precisaríamos dizer. Se fosse a minha mãe, que Deus lá tem, era Fernandinho. Se fosse a minha avó, se estivesse zangada comigo, era o Fernando António. Para falar para colegas e amigos, é Fernando Carvalho Rodrigues. Muito bem, pronto. E se chegar a Casal de Cinza e perguntar onde é que vive cá o professor Carvalho Rodrigues, são outras pessoas com mais idade, não, aqui, não. Não, depois lá dizem, um tipo alto, gordo e tal. O Fernando António. Muito bem. Ainda assim, eu tomei aqui algumas notas e vou fazer questão de vos partilhar estas notas. Portanto, a personalidade do professor Fernando Carvalho Rodrigues dispensa naturalmente apresentações. Talvez apenas esta nota, mais pessoal até, dizer que nasceu no pequeno lugar de Distrito da Guarda, Casal de Cinza. Peço desculpa, mas será pequeno, mas passa lá hoje da terra. Lugar que muitos conhecem, não por terem lá passado, mas porque todos conhecem o gigante que ali cresceu e que verdadeiramente nunca abandonou aquele pequeno lugar. Dispensarei, por isso, de vos deixar uma enumeração exaustiva do seu vastíssimo currículo nacional e internacionalmente reconhecido. Nesta oportunidade, optei por pôr em destaque o caráter intelectual, cultural, verdadeiramente humano, de uma personalidade única, marcante, muito significativa num país onde a ciência raras vezes constituiu uma prioridade. Uma personalidade que não se esgotou nem esgota na sua formação científica. De tal forma assim é que eu diria que para mim, para muitos de nós, porventura para todos nós, o professor Fernando Carvalho Rodrigues representa tão simplesmente o que de melhor se fez em ciência e pela ciência em Portugal desde os anos 70 do século passado. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior atribuiu, no último dia 25 de setembro, a medalha de mérito científico ao professor Fernando Carvalho Rodrigues. Precisamente 30 anos passados do lançamento do POSAT-1, o primeiro e único satélite português. Pretendeu-se, diz-se, passou esta ideia na comunicação social, de que se pretendia reconhecer a sua visão. Nas palavras da ministra Elvira Fortunato, esta atribuição homenageia o povo português. Também este ano estamos na Biblioteca António Boto e celebra-se este mês também a 30 anos. Portanto, há esta feliz coincidência. De algum modo, hoje aqui conosco, publicamente, a nossa comunidade e, em particular, o Festival de Filosofia de Abrantes associa-se a este reconhecido agradecimento público por todo o seu trabalho. A melhor maneira de podermos celebrar estes 30 anos é mesmo podermos escutar com atenção o que o Sr. Professor nos tem para dizer.
O título da comunicação é, como viram no programa, do homem antrópico de Vitorino Mésio ao homem sustentável de Kropotkin e Nash, e, portanto, estamos muito curiosos para esta partilha. Uma questão só da organização do nosso tempo, teremos cerca de meia hora para a apresentação do Sr. Professor. Segundos. Exatamente, precisamente, com toda essa precisão, e vamos tentar deixar cerca de meia hora também depois para discussão aberta ao público, porque queríamos terminar por volta das 19 horas e vamos tentar cumprir. Muito obrigada. Bem, é um grande prazer estar em Abrantes e descobrir que no Conselho de Abrantes há pelo menos 2 bibliotecas António Boto. Uma esta, foi a mais difícil de encontrar, e outra em Frielas. Foi logo o GPS levou-me para lá num instantinho. E às tantas a menina insistia, vocês Excelência acaba de chegar ao seu destino. Eu olhava e dizia assim, é capaz de não ser. Então, o nosso colega, pá, que lá disse a direção, e portanto no GPS. Panfletos, sim. Lá pôr, ok, atualizar. Lá uma coisa que faça com que... Porque quando se escreve Biblioteca António Boto, é que nem aparece mais nada, é de trás. É aquela, e eu como vi, não sei o que é Abrantes, não diz lá, diz Abrantes. Eu disse, tudo bem, já está. E também não fui para longe. Mas hoje nós vamos ver de como é que nós fomos andando e dar os parabéns, em primeiro lugar, a fazerem um festival de filosofia. Que devia ser obrigatório ensinar desde o 2º ano de filosofia. E vamos falar ou tratar de 2 conceitos, um que foi explicitado por nada mais, nada menos que Vitorino Mésio. E como é que as coisas se organizam à volta do mundo, de tal maneira que nós passemos a ser sustentáveis, e o que é isso de ser sustentável? Quem fundou Portugal foi Dom Dinis. Dom Afonso Henriques sonhou e depois Dom Dinis fez estes percursos. Estão a ver ali aquela estrela aqui, é Abrantes. E o que é curioso é que os itinerários de Dom Dinis são exatamente os itinerários da fibra óptica em Portugal em 2023. De modo que, no que diz respeito às estradas, nós, ao longo destes centenas de anos, viemos de um lado para o outro com anjos da guarda. E eu trago esta imagem para mostrar a homenagem a um amigo meu completamente louco da guarda, que diz que tudo o que há no mundo nasceu da guarda, e quando as pessoas dizem e põem em dúvida, diz: deixa eu pôr em dúvida. Deixa eu lembre-se que até o anjo é da guarda. Então, esses anjos ou outros anjos começaram então há uns milhares de milhões de anos a fazer a casa onde estamos, que é o universo. Aliás, cada vez que cada um de nós nasce, o universo teve milhares de milhões de anos à espera que a gente nascesse. Até para alguma coisa. E foi-nos dada esta assoalhada. Esta assoalhada vive na ponta de uma galáxia. Lá estão os sistemas de suporte à vida com quem a gente se dá bem. E damos-nos bem neste ambiente. E às tantas começámos a fazer coisas boas. Por exemplo, abolir a escravatura. Quando abolimos a escravatura, logo a seguir apareceu o conceito de trabalho, em física, de trabalho e de energia. E, curiosamente, definiu-se, então,
como é que se media o trabalho e como é que se mede a energia. Porque nós fazemos muita coisa em ciência. A maior parte do que fazemos não fazemos a o caroço da mínima ideia do que é que está a acontecer. Mas, como pomos-lhe um número em cima, está garantido. O que é o tempo? Não sabemos. Depois o pêndulo a andar, mede-se, depois faz operações no tempo. Então, inventámos o que era a energia. O que é a energia ou o trabalho feito por uma força? É a força vezes o deslocamento. A força vezes o deslocamento. No meu caso é o meu peso, que não tenho para aqui discussão, o meu peso vezes a distância. Então nós baseamos todos os nossos conceitos do mundo inteiro numa coisa que é a medida do nosso cansaço. O nosso peso vezes a distância que andou, o que é outra coisa senão a medida do nosso cansaço. Mas começámos então a saber que havia energia, porque havia, com forças, éramos capazes de fazer trabalho. E, de facto, fazíamos. Havia já máquinas a vapor. Quando aparece a máquina a vapor, começa-se a estudar como é que aquilo funcionava. E em 1850 houve um grande mistério. É que toda a gente sabia que tem uma fonte quente, uma fonte fria, há uma interação entre a fonte quente e a fonte fria, que chamamos calor. Calor não é energia, não é? É mesmo uma interação. Se eu puser aqui um isolante, um lenço, o calor deixa de passar. Portanto, é uma interação. E o grande mistério e a grande surpresa foi que, de todo o calor que a mão quente quer dar, pode dar à fonte fria, há parte desse calor que a fonte fria pura e simplesmente se recusa a receber. Não é pequeno mistério. A mão quer dar o calor todo. E o copo não quer receber todo. E foi assim durante algum tempo este mistério, porque havia, então, nas trocas de calor, da interação, entre objetos que estavam quentes e objetos que estavam frios, havia esta interação do calor. Parte do calor era aceite, pela fonte fria. Parte era rejeitada. O calor que era aceite dava então para fazer trabalho, dava para fazer coisas. E por isso é que nós, seres vivos, fazemos coisas. É porque, como aceitamos mais calor que os outros, temos uma energia livre e a capacidade de fazer trabalho. O calor aceite, esta coisa fantástica que nos faz andar, este calor aceite, é energia livre e com ela se faz trabalho. Aliás, só os seres vivos é que fazem trabalho. O resto, a maior parte dos planetas que há por aí, não faz trabalho nenhum. Os seres vivos fazem trabalho. E é curioso que o calor aceite deu origem à vida. Porquê? Havia o calor rejeitado, houve um senhor chamado Clausius que descobriu duas coisas. Uma foi que o calor rejeitado era proporcional a uma palavra que ele inventou. Ele inventou essa palavra e que se chamava entropia. O calor rejeitado era proporcional à entropia e a constante proporcionalidade era a temperatura. Pode ser que não acreditem, mas há 170 anos a palavra não existia. Temperatura, aquela coisa que é para ver se tem o Covid ou não tem, não sabia. Mas a entropia, portanto, é o calor que é enviado, rejeitado, a devido para a temperatura. Estão a ver que a entropia da energia que vem do Sol é a energia que vem do Sol dividida pela temperatura que está à superfície do Sol, que são 5.500 graus Kelvin. Nós, à noite, a Terra, o planeta, tem que mandar de volta ao calor todo, senão isto começa a frigir. Mas a manda a 300 graus Kelvin. Portanto, o diferencial de entropia é brutal. Mas entre esta energia, a muito baixa entropia que vem do Sol, e a energia a muito alta entropia que a gente manda de volta, pelo meio vai ficando
a vida. Isto é um dos meus cachorros, que todos os anos guardo ao presépio, não sei porquê. E dentro de nós passamos então, com esta energia, a ser verdadeiros filhos do cosmos. Nós não somos filhos do planeta. Nós somos filhos do cosmos. Que a energia vem de lá abaixo, a entropia, e nós mandamos para lá energia degenerada. E somos de tal maneira filhos do cosmos que às tantas José Saramago cantou isto. De mim à estrela um passo me separa, lumes da mesma luz que dispersou na casual explosão do nascimento, entre a noite que foi e há de ser a glória solar do pensamento. E de facto, todos os átomos de que eu sou feito já cá estavam, vou cá deixá-los. E há uma coisa curiosa, é que um átomo que seja apanhado num circuito de vida, é muito difícil abandonar esse circuito, porque a pessoa deixa de ser vista e há outros bichos que tomam conta daqueles átomos, depois há outros, depois há outras plantas, e às tantas nós somos irmãos das estrelas. O que é que fazem as estrelas? Mandam o calor que gera a vida, portanto, energia com muito baixa, de altíssima qualidade, de baixa entropia, e vejo dentro, a fornalha daquilo são explosões nucleares brutais, de centenas de milhões de megatoneladas. Portanto, ninguém se admira que Millet tenha pintado a paz das Trindades e no mesmo cenário Dalí tenha pintado o terror, a guerra, o mal. Isto somos nós, que somos irmãos das estrelas. E vivemos, então, num intervalo entre a fraternidade e o fratricídio. E não temos que nos envergonhar disto, somos assim. Mas é este o intervalo da nossa vida. E às vezes saltar de um para o outro não é assim tão difícil quanto a gente possa imaginar. Mas então ficámos a saber, a partir do século XIX, que havia então duas coisas que eram muito engraçadas. É que nós dávamos o nome de energia, que era fazer coisas, já, e a outra que se chamava entropia, que era desperdício. E então nós passámos a construir do final do século XIX até agora, passámos a construir o nosso mundo todo baseado em dois parâmetros. É a energia e a entropia. Aliás, os produtos, qualquer produto que a gente faça, devia ter os dois parâmetros lá na etiqueta. Energia tanto, entropia tanto. Porque para a mesma energia, o que tivesse maior entropia era o que é pior. Às vezes, à face das coisas, o que produz energia, que parece que é toda limpinha, para a gente, se fizer as contas, quanto é que é a entropia que se gastou para fazer aquilo, a gente tem às vezes dissabores. Mas o que é curioso é que isto é muito humano, porque nós já vimos que a energia é uma medida do meu cansaço. É o peso vezes a distância. E a entropia é uma medida do meu desperdício. E nós, o que é que queremos fazer para isto funcionar melhor e para ser mais sustentável? Olha, é conseguir energia a muito baixa entropia. Ou seja, que o calor rejeitado pela fonte fria seja o mais pequeno possível. Azar dos diabos, o Clausius também descobriu que se o sistema for fechado, a entropia cresce sempre. E, de facto, se nos fecharem aqui à chave, daqui a 2 dias isto é uma desgraça. Não é uma desgraça. A entropia começa a crescer. E então, como a entropia cresce sempre,
e isto é reconhecido pela segunda lei da pelo segundo princípio da termodinâmica. É a lei mais universal que existe no mundo. Isto, o Papa em Roma, em Oxford, seja, por exemplo, no Kremlin, segundo princípio da termodinâmica. Portanto, que esta lei mais universal, como é que se exprime? Em termos de notação matemática é assim, ds, ou seja, a variação da entropia, foi a letra com que se convencionou notar a entropia, é maior que zero. É uma inequação, não é uma equação. E isto é uma felicidade. Porque estão a ver, uma equação tem um número limitado de soluções. Quando eu escrevo um termo igual a outro termo, o número de soluções ficou fixo. Quando não seja para os polinómios que estão de um lado e do outro. Ficou fixo. Agora, uma inequação é uma quantidade interminável de soluções. E por isso a gente não tem que estar muito preocupado com a diversidade. Porque aquele DS tem trilhões de soluções. Aparecem espécies, desaparecem espécies. Faz isto, experimenta daquilo. Tem é que sempre resolver com aquele DS. Não é? E às tantas, dentro das muitas experiências e das soluções daquela equação, apareceu bicharada, parece connosco, e tem dois olhos que olham para a frente. E essa bicharada nós passámos a olhar de outra maneira, porque era capaz de ver o mundo. Eu mostro sempre este slide em homenagem ao meu amigo Pedro Bandeira Freire, que dizia: todos temos a nossa anatomia e a uns fica melhor que a outros. Mas somos quem observa. Isto é as maneiras de observar o mundo ao longo de milénios. E a entropia sempre a crescer. Até que isto fez uma grande confusão no médico. Chamava-se então ele Claude Bernard. Ele dizia assim: se a entropia cresce sempre, porque é que os bebés crescem, andam ali numa altura excelentes de saúde e depois aquilo fraqueja porque a entropia começa a crescer e tal? E é curioso, quando a entropia começa a crescer, é quando a quantidade de informação cresce. Nós temos esta convicção que a quantidade de informação, quando estamos vivos, é muito maior do que quando estamos finados. Mas não é verdade. Basta dizer Fernando Carvalho Rodrigues, estão aqui os atos todos. Quando um dia eu passar do estado de vivo para o estado de finado, espero que seja daqui a muitos anos, para me saberem onde é que eu estou, tenho que ir à procura dos meus átomos todos. Mas a quantidade de informação para saber onde eu estou é enormíssima. E por isso, em algumas civilizações, quando ninguém morre, quando lhe perguntam, estou falando de tal, isso deixámos de o ver. Porque era impossível segui-lo. E então esse senhor, Dr. Claude Bernard, que inventou a medicina fisiológica, disse: isto é porque a gente tem um mecanismo, tem que ter um mecanismo que faça com que dentro de nós, esta coisa seja constante. Ou seja, uma vida livre e independente requer a constância do meio interno. E é verdade. Meu querido amigo, um homem que tem estômago, diga. Às vezes até me faz mal, tenho. Diga. Tenho certeza. Como é que sabe? O homem só tem estômago quando dá conta que tem estômago. Quando tem conta que tem estômago, vai ao médico. Porque se ele tiver numa constância do meio interno, a gente não tem pulmões, não tem nada. Nada. Isso porque nós, humanos, só fazemos bem o que fazemos em regime automático. Por isso é que o treino
o esforço e a concentração, e também o estudo e a prática não têm substituto. Não têm. Não têm substituto. Eu tenho um amigo que foi campeão olímpico de judo, claro que para ser campeão daquelas coisas é preciso ter um talento acima da média para aquilo. E eu um dia perguntei-lhe como é que ele se treinava para quando eram as competições. E ele disse-me, faço 5, 6 movimentos, lá daquelas coisas que eles torcem todos, não é? Dão mesmo nós cegos. Treino daqueles movimentos milhares de vezes por dia. E eu olhei para ele e disse, mas milhares de vezes? E ele olhou para mim e diz-me assim, então tu julgas, quando eu estou lá em competição, se eu tiver a pensar que decisão é que eu vou tomar, já perdi. Tem que ser completamente automático. E, portanto, não há substituto para o estudo e para a prática. E para manter isto da constância do meio interno constante, que é para a gente ser livres e independentes, porque, por exemplo, eu tinha aqui um músculo que estava a funcionar. Agora não o tenho. Portanto, perdi a constância do meio interno. E, portanto, vejo-me aflito para ir de um lado para o outro. Não é? A menos que seja plano. E então, o que nós temos temos uma entropia total, que cresce, mas depois, dentro de cada um de nós, a entropia cresce. Porque senão a gente fica doente. Mas para crescer dentro de nós, como a total tem que crescer, nós temos que exportar a entropia. Não há volta a dar. Quando a gente tem muita boa saúde, quando a entropia externa cresce bem. O que é que a gente tem que fazer? É fazer com que esta coisa da exportação seja o menor possível. Porque isto tem a entropia total tem estas duas parcelas. A interna, que a gente quer baixar, e esta externa, quanto mais baixa, mais se exporta. E isto foi também uma grande confusão. Porque se uma tem que crescer, se a outra, para vivermos, tem que descer, para exportar muita, porquê que raio isto era assim? Então, um senhor chamado Boltzmann, que disse que, na altura, 1870 e tal, não havia evidência nenhuma, mas nenhuma, que existissem átomos, não se tinha descoberto a radioatividade, nada. E ele disse, não, isto é porque é feito de átomos. De modo que era professor em Viena e os colegas fizeram de tal maneira a vida negra que ele se suicidou. Mas deve ser a única pessoa que tem na campa em epitáfio a equação que ele descobriu para calcular como é que a energia se distribui por átomos e como é que é possível calcular em cada momento qual é a entropia que se gera. Chamava-se Boltzmann. Então o mundo era feito assim de átomos, andavam de um lado para o outro, uns eram mais quentes, outros mais frios, e os mais quentes passavam para os mais frios, à perdoada uns dos outros, e a distribuição da energia desta sala pelos átomos desta sala era uma exponencial. E depois houve alguém, um bocadinho mais tarde, que foi estudar como é que era a distribuição da propriedade na Sicília, propriedade agrícola. E o que é que verificou? Era exponencial. E depois há um parceiro que eu recomendo, que tem um livro fabuloso, devia haver aqui nesta biblioteca, que se chama Comportamento Humano e o Princípio do Mínimo Esforço. A segunda parte do coisa é que eu gosto. E diz mais, uma introdução para a ecologia humana. E o que é que este senhor era? Era filólogo, estudava textos. E o que é que ele fez? Teve uma coisa genial. Em vez de andar lá a fazer coisas muito complicadas, não. Contava quantas vezes é que aparecia uma letra.
Depois contava quantas vezes aparecia outra. E depois dizia, a que aparecia mais vezes, fica em primeiro lugar. A que aparece a seguir, segundo lugar. A outra em terceiro, a outra em quarto. E depois fez um gráfico em que tem a que aparece mais vezes, 1. E lá está o número dela de vezes. Depois a outra a seguir, 2, 3, 4, 5, e para grande espanto de toda a gente, em tudo quanto é literatura varia como é que é exponencial, mas as palavras de um texto distribuem-se de acordo com o exponencial. E o que é que isto quer dizer? No caso dos átomos desta sala, quer dizer, isto é a forma normal de expressarem eixos normais. Mas se quiserem logarítmicos, dá linhas retas, está bem? Que é esta coisa. No fundo, é uma mudança de escala, uma operação simples. Mas o que acontece é que, quer dos átomos nesta sala, quer as palavras do Zipf, quer a probabilidade do Pareto, 20% dos seus componentes individuais tinham 80% do que é que fosse. E isto foi uma coisa engraçadíssima, porque 20% dos átomos têm 80% da energia. Mas dentro dos 20% é a mesma distribuição. Então quer dizer que 20 de 20 dá 4. O que quer dizer que 4% detém 64. E o que quer dizer também que 20% de 0,4, 0,8 detém 51,2%. E que 0,32% tem 33%. Ou seja, 0,3% das palavras têm 33% do texto. E é assim, seja o que for. Portanto, nunca mais a gente quer resolver isto. E a aproximação a resolver isto é a justiça social. E temos andado a tentar resolver isto. O que é que a gente faz? Bem, vamos aqui, fazemos como fazem. Eu durante muitos anos joguei golfe. No golfe, quando a gente começa, tem um handicap de 28. De modo que qualquer pessoa que começa hoje, pode jogar com o maior campeão, porque o maior campeão, para lhe ganhar, tem que dar 29 tacadas a menos. E foi o que a gente fez. E no hipismo faz o mesmo. Um cavalo salta muito e salta bem, põe peso em cima, baixo do selim. Então o que é que a gente faz? Pega nos que são muitos e têm pouco, mete um bocadinho mais dentro. E destes vai para aqui e nivela aqui. Mas isto, estão a ver, é como no golfe e no hipismo. Isto só tem efeito aqui para os tipos da média. Os tipos muito pobres e os tipos muito ricos não são nem sequer tocados. Mas é o estado em que estamos. Roma e Pavia não se fez num dia. E depois, se a gente olhar para a vida, o que é que vê? Bem, vê que 1% dos escritores explicam 50% dos livros que a gente lê. 1% dos compositores, 50% da música. 1% dos pintores, 50% daquilo que a gente vê. 1% dos sites da web, 50% das buscas. Portanto, seja do que for, tem 50% do que seja. No caso dos átomos, eles chocam uns com os outros. No nosso caso, houve este senhor chamado Vitorino Mésio, que olhou para isto, porque na academia encontrava-se com o professor Divino Peixoto, e o professor Divino Peixoto ensinava-lhe ciência e termodinâmica. E havia esta coisa que era, a entropia cresce sempre. E o Vitorino Mésio, eu tenho os originais. Isto é um manuscrito, o teorema de Planck, as equações de Planck, Vitorino Mésio. A conversão das ondas de Einstein e a termodinâmica, que é conservação de energia e aumento de entropia. Lorenzo, não sei o quê, e este senhor
escreve esta coisa fantástica. Crise é, pois, como na velha linguagem médica era, o dia em que o morbo deixava o doente, quer o começo, quer o termo de um processo vital diferenciado. Atenção na passagem de algo a algo, um momento de risco e logo o de conversão de um estado em outro. O homem está sempre em crise. Melhor, a crise é o próprio homem. E depois descreve o que é este drama da entropia crescer sempre e aquele ds ser maior que zero. Que é este. Usurpando da linguagem da termodinâmica, que está na base de um saber tão capital do nosso tempo, de teoria de informação, diríamos que o homem se opõe à natureza dos corpos por ser altamente improvável, isto é, perpetuamente crítico, imprevisível, indeterminável, entrópico. Tinha nascido o homem entrópico. Tudo isto importa numa desconcertante mobilidade teorética, uma verdadeira leviandade. Palavras como relatividade, probabilidade, incerteza, complementaridade tornaram-se correntes e centrais em física e no homem. E depois diz uma coisa verdadeiramente fantástica. Escreveu-a e foi reeditado. As pessoas cá em Portugal não sabiam da existência deste livro, mas prometa-me que vai comprar aqui para a biblioteca, vai distribuí-lo. Chama-se Era do Átomo, Crise do Homem, editora Bertrand, 1976. Aliás, Vitorino Mésio é o grande poeta da ciência moderna. O Rómulo de Carvalho é da ciência clássica. Mas Vitorino Mésio é da ciência moderna. Tem poemas sobre o DNA, sobre computadores, sobre entropia. É este o homem deste século. Depois diz, mas nós que aceitamos, nós, humanos, que aceitamos tão bem o fim dos astros, o espaço aberto à morte dos glaciares, e mesmo um universo cuja massa se volatilize, não ficamos contentes, suspeitando que o homem desapareça como espécie um belo dia, deixando atrás outras espécies e identificações do natural. O orgulho antropocêntrico do rei dos animais não sofre um golpe de tamanho, que é um dia desaparecerá também do planeta, para dar lugar a outros. Isto o que é que, no fundo, quer então dizer aquela equação fantástica ds maior que zero? Quer dizer, está lá a diversidade, está lá o conflito e a guerra. Se agora recuarem um bocadinho e 1% detém 50%, e se passarem até 89, NATO Pacto de Varsóvia, 1% estava ali todo direitinho, havia umas comissões lá. Agora não está. Agora há muitos que querem ir lá, porque aquilo não são sempre os mesmos que constituem 1%. São sempre 1%. E enquanto está na mudança, há aquelas coisas que falava o Vitorino Mésio. Isto é o segundo princípio da termodinâmica. E nós, é bom que encaremos esta realidade para resolver. Nós temos que resolver esta equação. Mas temos tanta obrigação que, como isto não é uma equação, mas uma inequação, há de ter o estapor de uma solução. Porque há um número infinito. Portanto, a sustentabilidade é dar energia à mais baixa entropia. E houve um homem que descobriu isto, chamava-se Príncipe Piotr Alexeyevich Kropotkin. Em 1902, escreveu direto em inglês, e foi o único livro que ele escreveu direto em inglês. O príncipe Kropotkin era um homem extraordinário, era príncipe. Foi para a escola de páginas, ficou em número 1, foi servir o czar. No fim, o czar disse, então ficas aqui, não é? O ministério, o que ele quisesse. Ele disse, não, vou estudar a Sibéria. E foi, descobriu o permafrost, as placas tectónicas,
e foi eleito presidente da Sociedade de Geografia de Moscou, coisa que ele rejeitou. Depois, um dia, o pai dele, parente diretíssimo do Czar, faleceu. Então deixou-lhe uma quinta. A quinta, por acaso, tinha 2 vezes a área de Portugal. E então, o príncipe Kropotkin olha para aquilo e diz: só há um processo, é mecanizar isto. E mandou vir tudo quanto era máquinas dos Estados Unidos e entregou a terra completamente, ficou sem nada. E vivia com $3 por dia, entregou tudo às pessoas que trabalhavam lá na... Não sei como é que se há de chamar aquilo, Liberdades também não é demais, não é? Naqueles países. Naqueles países. Este livro nem está traduzido em português. E o que é que este senhor escreve em 1902? Não é muito depois do Darwin. O Darwin diz: a evolução é feita através do mais adaptado e do mais forte. O que for mais adaptado e mais forte é o que vence, é o que leva as coisas, é o que faz o progresso das coisas. E o Kropotkin diz: está mais que provado que é assim. Mas, uma espécie, qualquer espécie, tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos seus seres individuais cooperarem entre si. Se os leões cooperassem entre si, quem é que caçava leões? Podia-se caçar, não é? Mas depois a gente também era bastante comido. Não se pode caçar leões em elefantes em manada. Caça o elefante cansado, velho, que está fora da manada. E então há uma maneira muito mais evoluída de fazer evolução do que há lá Darwin. Existe o método de Darwin. Isso é um método primitivo. Este é que é o método mais avançado. A ajuda mútua é um fator de evolução. E, de facto, e lá tanto se escreve, que não é amor, nem é simpatia, nem essas coisas todas da ajuda mútua. Não é isto. É algo que faz parte do mesmo método de evolução que faz tudo. É um instinto que devagar, lentamente se desenvolveu entre animais e entre os homens no curso de uma lenta e grande evolução e que ensinou a animais e ao homem a força que a prática da ajuda e suporte mútuos trazem e a alegria. Que daí advém. 1902. Nunca foi traduzido em português, graças a Deus. Mas depois ainda nos distraímos mais. Porque todos fomos ver um filme que todos adorámos, que chamava-se Beautiful Mind. Mente brilhante. John Ford Nash. Esquizofrénico, paranoico, afetivo. E o que o Sr. Nash descobriu valeu-lhe o Prémio Nobel da Economia e a medalha Fields de Matemática, que é o equivalente ao Nobel em Matemática. E o que ele descobriu em 1950, já não temos muita desculpa. 50 até agora são 73 anos. O que ele descobriu foi que com esta coisa da cooperação prevalece o mais adaptado. Certamente, se estiver doente, morre. Mas dentre os mais adaptados, o mais altruísta. E tivemos, então, estabelecido desde 1950 que o método mais avançado de evolução é a cooperação. A gente nunca ensina isto, mas do Darwin está sempre a falar.
E a cooperação é o método mais avançado de evolução. E acontece que eu tive um irmão em 1947. Eu sou de carbono. Sou de carbono. Esse meu irmão é de silício. Chamam-lhe transistor. Eu nasci em janeiro e ele nasceu em julho. Eu tenho a estar. Ele tem a estar desgraçado. Mas seguiu o mais apto e o mais cooperante, aumentando complexidade e mantendo simplicidade de dados. E o que é que aconteceu a este transistor? Bem, começou a cooperar com microprocessadores, não foi? Trilhões de microprocessadores. Cada vez um transistor está mais metido em microprocessadores. Já vai em não sei quantos milhões. E houve este senhor chamado Wiener que escreveu em 48 esta coisa, que é uma espécie de Darwin nas máquinas. Que é como é que o controle e a comunicação faz nos animais e nas máquinas. Para cooperar é preciso fazer comunicação. E com esta história dos seres de silício, nós começámos a fazer redes à volta do planeta. Começámos a tratar as coisas de outra maneira, a fazer crescer sistemas vivos em sistemas de inertes de silício. Isto são neurónios a nascer em placas de transistor. E começámos a ter soluções que não estávamos à espera e apareceu um ser novo. Que era, havia seres nascidos, seres fabricados. E agora apareceu um ser novo que é em parte nascido e em parte fabricado. O exemplo que eu tenho, para mim, mas há de haver outro, para mim mais evidente é o parceiro numa cama de cuidado intensivo. Não é? Aquilo é uma unidade de um ser nascido com um ser fabricado. Se o ser fabricado é desligado, o ser nascido morre. Se o ser nascido morre, desligam o fabricado. E nós temos que começar a saber como é que esta coisa é entre seres nascidos e fabricados. Porque nós começámos a fazer coisas engraçadas com eles. Começámos a aprender, cada vez que aprendemos uma coisa, entregamos a gestão a eles. Pá. Mas demos-lhe prerrogativas. Tipo, está a preencher o IRS. Lá o ser fabricado diz, oh, seu caralho, não é assim, pá. E a gente passa ali a noite toda, não é? Ele depois passa a noite toda, depois de acabar a noite toda, no outro dia extravinhado, telefona ao seu carrilho, que é para me pôr aquilo direito. Porque ele tem a comunicação com o ser fabricado. Quando eu era garoto, em Lisboa, lá havia metros já, nos anos 69. Garoto, 15 anos, assim. Pá, às vezes eu não tinha o dinheiro certo. Eu estava, na altura, um tostão, que é uma coisa que já não existe. E a gente, estava lá um senhor para abrir a porta e fechar a porta, a gente mostrava-lhe o dinheiro, não, só tenho este dinheiro, eu apanhava no dinheiro, abria a porta e a gente vai. Agora façam isso lá a um ser de silício. A quem deram a prerrogativa de se ele abre ou não a porta. Ele não faz. E já aconteceu uma vez, e os seres fabricados tomaram conta da bolsa e em 20 minutos destruíram 70% do valor da bolsa. Graças a Deus também. Nenhuma televisão, nem nenhum rádio noticiou. Foi em maio de 2010. O que vão ouvir é o presidente da Standard & Poor's, que eu costumo dizer por graça, tem dinheiro suficiente para chegar ao pé do professor Marcelo e dizer, eu quero comprar isto, e o professor Marcelo ainda tem que dar troco. E vão ver como este senhor, eu queria andar para trás, ver se consigo. Este senhor, vão ver
que os computadores tomaram conta, neste dia 6 de maio de 2010, das transações em bolsa. Porque a gente reage a um 12º, eles vão ao 1.000.000º. E às tantas, o senhor da Standard & Poor's, eu mostro, salto, estão a ver o gráfico a andar? Está quase a dar-lhe uma apoplexia, ainda só vai ali. Agora isto vai cair a pique. Olhem aqui. Olha aqui. É na vertical. Ele já é mal é capaz de falar. Olha aqui, já completamente na vertical. Como é que isto acabou tudo? Uma razão. Estão a ver, isto está a descer uma velocidade. Foi de uma forma simples, desligaram os computadores, voltou tudo ao princípio, puseram os humanos a tomar conta de qualquer coisa e esta cotação na bolsa. Aconteceu, mas não valeu. E depois já saiu várias legislações para isto. Desculpem, isto agora é que eu fiz. Foi fatal. Para modificar as coisas, mas esta coisa das criptomoedas funciona muito ainda com este sistema. Depois há outra coisa que é o que aprendemos com os não humanos. É mais trabalho que arranjamos para a gente. É mais charilhos para a gente fazer. De modo que nós estamos hoje a fazer uma espécie de tecido que é feito por seres nascidos e fabricados. Uma simbiose. E isto está a emergir. Porquê? Porque a gente cada vez quer gerir mais gente, mais máquinas, mais tudo. E estamos a fazer uma coisa que isso é que é perigoso, que é, estamos a erguer uma nova sociedade que está em constante mudança, mas não está a ser socialmente construída. E isso pode levar a grandes conflitos, a grandes confusões. Porque nós, entre nascido e fabricado. O que é que este desgraçado, que é parte nascido, parte fabricado, tem para representar o mundo? Olha, o mesmo que nós humanos inventámos para representar o mundo o gesto e a fala. Para comunicarmos uns com os outros. Não sei se foi uma antes, foi depois, os dois ao mesmo tempo. E foi assim durante milhares de anos, era o que havia. Aliás, a gente até se diz que é racional e lógico por causa da fala, do domínio. Nós temos regras válidas de linguagem. E então nós tornámos-nos todos seres lógicos. A razão fundamental é por causa das senhoras. Porque a gente nasce, depois tem as mães, as tias, as avós, e os pais também. E a gente quer ser amado para aquilo, não é? E muito rapidamente começam a ensinar-nos como é que são regras válidas de linguagem. Pela técnica que, no meu caso, quando era assim já estava mal, que era: ó Fernando António, o que é que estás a fazer? Mas ainda havia uma fórmula pior, que era: ó Fernando António, o que é que estivestes a fazer? A gente, a princípio, mirra ao corpo, mirra à alma, não diz nada. Cresce mais um bocadinho, diz: não estou a fazer nada. Depois cresce mais outro bocadinho. Pega numa coisa qualquer no passado e, por regras válidas de linguagem, que a gente chama lógica, diz: não podia estar a fazer outra coisa. E eu descobri isto que uma vez, ali em Casal de Cisa, que é uma que casaram com uma, deixaram-me a tomar conta do meu sobrinho Pedro. Epá, e eu, para ser franco, eu esqueci-me completamente que o Pedro andava a falar. Mas já às tantas caí em mim e o garoto andava por lá e um silêncio muito grande. Uma equação que tem garoto mais silêncio é igual a uma grande atrapalhada.
E então dei comigo a gritar: ó Pedro, o que é que estás a fazer? E hoje o Pedro dizer assim: não estou a fazer nada, mas não venha já. Porquê? Porque ele estava ali, não é? Ele ainda não sabia esta coisa da lógica com toda a sua... Mas depois às tantas inventámos o desenho. E com o desenho nós fomos meia dúzia de riscos faz um porta-aviões, uma cadeira, o que for. Meia dúzia de riscos faz a linguagem. Isto tudo está escrito nos livros, é desenho. O Voltaire chamava a escrita a pintura da pauta, da música, da voz. E depois, há 400 anos a esta parte, temos matemática. E então, com matemática e os seres fabricados, começámos a fazer tecidos onde a gente anda. Estes pontos brilhantes que estão ali a mexer-se são aviões. E este mapa serve para duas coisas. Primeiro, para ver o que é o ciberespaço. É onde anda, em cima, é uma espécie de toalha onde andam estas coisas. E depois, também para perceber que onde não há muitos pontinhos amarelos, o pessoal vive mal. Mas este mundo tinha e tem as grandes descobertas do século XX, que são os seus limites. O primeiro é a velocidade da luz. A propagação das coisas não pode ser maior que a velocidade da luz no vácuo. Depois foi, quando eu faço uma medida, interfiro com o objeto que estou a medir, portanto eu não sou capaz de saber chegar à verdade por via experimental. Depois apareceu o Show-Gödel, em 1931, que demonstrou para a aritmética, eu tive que fazer exames disso, é um calhama, e é o teorema de Gödel. E então, o que ele demonstrou é que eu parto de uma frase válida, tenho outra frase válida, começo a fazer operações válidas de linguagem, lógicas, e posso chegar a uma frase, uma proposição, sobre a qual eu não sou capaz de decidir se é verdade ou mentira. Os gregos não provaram isto com esta certeza matemática, mas tinham a intuição e diziam uma coisa, que era para dizermos se é verdade ou mentira, eu só digo mentiras, é verdade ou mentira. Se é mentira, é verdade, para a confusão. E o que é que a gente faz? Olhamos um para os outros e dizemos assim, é para coisa gira, se me lembrar amanhã vou contar isso. Agora, se for um ser fabricado, ele tem uma proposição válida, tem outra proposição válida, com o software que se faz operações só válidas de linguagem, de lógica. Chega a uma proposição sobre a qual ele não é capaz de saber se é verdade ou mentira, o que é que acontece? A gente diz, o computador pendurou-se. O que é que a gente faz? Por enquanto, mata-o e espera que ele volte à nossa. Mas não acabou aqui. Acabou também em Lorenzo, 1960, que é a incerteza do início das coisas. Basta uma pequena variação para tudo ser diferente lá de frente. E nós vamos ser 9 mil milhões de nascidos, e por cada um nascido vai haver 1,5 milhares de milhões de seres fabricados. E talvez aí esteja a nossa safa. Porque nós até agora só temos ainda 4 métodos para representar o mundo, para pôr uma probabilidade do futuro. São o gesto, a fala, o desenho e a matemática. Estes parceiros, pode ser que, para além da fala, do desenho da matemática, venham com mais outras coisas. Se vierem com mais outras coisas, pode ser que elas até sejam boas e que haja um Nash para eles, um John Ford Nash, que faça a matemática, que no caso do Nash deu para escrever este teorema, que ele provou em 27 páginas, que é: há o equilíbrio de Nash se a utilidade que eu tiro da minha vida
com a estratégia que sigo, for a maior possível, e contribuir para que a utilidade dos outros todos, daquilo que tiram da vida, com as diversas estratégias que têm, for o maior possível, então estamos no equilíbrio de nós. E o teorema escreve-se assim. Mas este mundo de Nash e do Kropotkin ainda... Não, há qualquer coisa que nos impede de os ensinar isto aos garotos de 7 anos, ou 9 anos, ou 6 anos, ou 5 anos. Mas temos que o ensinar, porque isto dava para a gente saber onde é que estão os equilíbrios de Nash, em vez de andar a fazer bombas e outras coisas. Portanto, a cooperação é o método mais avançado de evolução. Isto está provado matematicamente por estes Forbes e politicamente por estes senhores Kropotkin. E, em 1988, o homem que inventou a cibernética escreve um livro que tem um título fantástico, que é A Utilização Humana de Seres Humanos. A cooperação, o método mais avançado, é energia a mais baixa entropia. Portanto, se isto é uma coisa, dá a economia circular, porque anda à roda. De modo que a gente tem que fazer a dança do homem sustentável. De vez em quando, quase atinamos a fazer a dança do homem sustentável. Quase. E às vezes até em equilíbrio e harmonicamente muito bem. Aqui, estão a ver, a entropia está a descer. À volta, não se sabe. Mas o facto real é que, ao longo destes anos, nós não temos desculpa, porque no século XX descobrimos os nossos limites e também a forma de que a única maneira é de cooperar. De modo que a sustentabilidade, de verdade ou consequência, poderia ser esta. Isto é casal de cinza e é a criação da sociedade do elogio da amizade. Bem-ajam pelo vosso tempo. Bem-ajam. Foi evidente que não fomos capazes de cumprir o plano. Mas eu diria que ainda bem que não fomos capazes de cumprir o plano. Peço Não- imensa desculpa. não- Mas também me esforcei muito a pôr Muito, ali muito, o muito. mocho e tudo. Por uma questão de organização e por questão de tempo, porque ultrapassámos todos os tempos que tínhamos disponíveis, não haverá agora momento para as vossas questões. Ainda assim, eu acho que mereceu muito a pena podermos ouvir o professor Fernando. Não Sim, quer ser mal com educado, certeza. mas estão todos à vontade, que eu nunca me deito antes das 3 da manhã. Nós é que Também temos não um me compromisso levanto logo a muito. seguir também e temos, Eu sei. enfim, bom. Foi uma brincadeira. Eu compreendo, com certeza. Portanto, o que dizer? Foi brilhante a apresentação. Naturalmente, levamos connosco motivos para pensarmos. À partida, parece que nos levaram para pensamentos um bocadinho fora daquilo que estaríamos à espera, e isso é fundamental, é muito importante que assim seja. Agradecer ao professor Fernando Carvalho Rodrigues pela presença, agradecer também a todos que puderam estar aqui a acompanhar-nos em mais esta apresentação. Desculpe lá, sou outra vez qualquer, até porque nos Abrantes tenho várias recordações fantásticas. Uma era quando ia para a Guarda, o caminho era por aqui, e a outra é ter tido o privilégio de falar
3 arrais de barcos aqui de Abrantes, que fizeram até 1955 Rio Fora, Estuário e Barra Fora também, até a Ericeira e Gabacete. Conheci 3, já nenhum, deixei de os ver, mas estão gravados o que eles disseram. E depois, tenho outro grande privilégio que foi, andei aqui durante 3 dias de canoa, aqui em frente a Abrantes, entre Abrantes e o Rossio. E quando as pessoas vinham da Guarda, que tinham mais algum dinheiro, para Lisboa, o que faziam era vinham a pé até Abrantes, depois apanhavam o barco até Lisboa. E vice-versa. Muito bem, fica também esta Nós nota vemos em muito especial à frente. agradecimento. E se não acreditarem, isto fica cá tudo, vejam onde mais vezes esteve, onde dirige. Muito bem. Deixava apenas a nota de que voltaremos por volta das 21h30. O título das conferências de final de dia e de final do festival tem como título Impactos. Teremos no final a conferência de encerramento com o professor Filiado Sormanho Marques. Teremos até lá também o gosto de o poder ouvir Francisco Ferreira, Alfredo Cunhal Sendim e Marta Cortegano, que entretanto nos tem estado também aqui a acompanhar na assistência. Portanto, desejamos um bom resto de dia e que possam também voltar à noite. Obrigada. Posso pedir licença para uma coisa? Pode. Eu tenho aqui uma coisa que hoje não fazia, enchia muito tempo, mas eu tenho que pedir auxílio ali ao senhor colega. que fez estes brochetes para mim. Está no ambiente de trabalho. Que é, eu quero pôr aqui os leões. Pá. Está no ambiente de trabalho, não é? Está aqui. Ali. Leões. Isso. O que vão ver é uma coisa que eu ia, por causa da comunicação e da maneira como nós construímos e vemos, uns veem umas coisas, outros veem outras. E os dados estão lá todos para toda a gente. É como a gente com as radiografias. Eu não resisto a olhar para as fotografias íntimas que me tiram. Fico muito doente porque não percebo nada do que lá está. Então, uma vez, lá na NAT, olhei para aquilo pela primeira vez, uma micro, e aqui um bocado debaixo do pulmão não estava lá. Deu-me logo uma dor aqui. E depois, lá fui fazer um exame médico. E a senhora era uma médica checa, da Marinha. E a senhora lá fez aquelas coisas, entre as quais aquelas que fazem da gente tambor. E eu fico aflito para dizer, será que estou afinado, será que não estou? E às tantas, acabei aquilo e a senhora disse, está excelente, pode ir embora. E eu andava aqui com esta coisa, porque o pulmão, havia um bocado do pulmão que não estava lá. E eu disse, mas aí do pulmão do lado esquerdo não falta aí um bocado. E a senhora olha para mim com ar e diz, o senhor é que é o diretor do programa de ciência da NAT? Sou. Então o senhor não sabe que o pulmão esquerdo é mais pequeno, tem que impactar uns órgãos por baixo. E eu, naquele momento, não só menti, disse que sim, como a dor me passou. Os dados para ela e para mim eram os mesmos. Eu vou-vos mostrar o ápex do que é a ilustração do que é mecânica quântica, aquela coisa dos computadores quânticos, que é os dados estão lá todos, uns veem umas coisas, outros veem outras. Que é uns senhores africanos, fracas figuras, um homem mais velho, que sabe, e os outros que andam a aprender vendo. Porque a maior parte do conhecimento não é verbalizável. Então o que eles fazem é,
como têm umas armas muito primitivas relativamente à caça que gostariam de caçar, o que é que eles fazem? Deixam que os leões caçem, e depois vão roubar a caça aos leões. Epá, e para grande espanto meu e toda a gente, os leões ficam cheios de medo. Deixo-vos isto para pensar como é que... Pode ser um qualquer, hein? Um media player. Qual é que é? Aqui o media player, se calhar. AWC Media Player, é? Talvez. Não vale a pena. Isto aqui, eu tenho 2 cães da serra, sei o que é dar de comer a cães da serra. Ali estão 15 leões, com uma peça de caça. E aqui estão a 10 metros, 15 metros, 3 fracas figuras, não é? Sim, são 3 fracas figuras. Com os cobertores que parecem da Cáritas, mas são homens sábios. E o que é que vai acontecer? Agora vejam, o que é que eles estão a ver, o que é que eles estão a observar para poder estar acocorado a esta distância. Algum de nós era capaz de estar acocorado a esta distância? Não é? Ninguém. Porquê? Porque ninguém está a ver o que eles estão a ver. Portanto, todos os dados que estão lá para eles estão lá para nós. As observáveis é que não são as mesmas. Então, estes parceiros vão às tantas. Isto agora aconteceu aqui uma coisa má. Já está a andar. Olha que os bichos estão ensanguentados a comer ontem. Este que é o homem sábio, com aquelas pauzinhos que são avançados. Isto é um bicho a comer. Às tantas levantam-se agora. Como é que eles sabem que é neste momento que se levantam? Não me venham cá com histórias da carochinha que sabem. Não sabem. Eles estão a ver coisas, estão a ter observáveis que nós não temos. Este é o macho. E eles lá vai caminhando e vendo e observando aquilo que nós não observamos. Agora, uma leoa fora, outra leoa fora. O macho foi-se embora. As leoas todas, 14, vão-se embora. Não estugam o passo. É que esta, deve ser a chefe, ficou lá mais irritada. Eles chegam a um pardil de trás daqueles leões, cortam-lhe o pardil do antevilho. Por trás deles estão 15 leões. Mete o pernil ao ombro e não foge a correr. Portanto, ele tem que estar a observar coisas que ele não está a observar. E agora há uma leoa mais afoita, não vai correr atrás deles, vai esconder a carcaça, não venham lá eles outra vez. Isto faz parte daquela equação do DS, maior que zero, que há 1001 soluções. Está tudo para a gente ver. Uns veem uma coisa, uns veem outra. Eu não era capaz de lá estar. Nenhum de nós, porventura. Muito obrigada, professor. Foi um gosto. Ficam cá isto dos leões, que eu acho. Os leões acho que é uma coisa. É um filme da BBC. Claro que os locutores dizem coisas fantásticas, que eles estão a ver isto, estão a ver aquilo.